Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer aqui um resumo de como foi mais ou menos um retrato da aula dessa semana, né? Aí da semana do dia 20, né? Em relação aos meninos do sexto ano. Como é que nós caminhamos ali para avaliação, onde eles tiveram que aprofundar, colocar os pontos de vista deles, as leituras que eles fizeram, a análise que eles fizeram a partir da frase dos gregos, o conheça-te a ti mesmo, né? Frase essa que também foi tarefa de casa, né? Para alguns uma parte era leitura, para outros eles tinham que fazer a leitura e a produção de história em quadrinhos, baseado no nosso livro de Grandes Filósofos Falam aos Pequenos Filósofos. É uma forma deles estarem também se aprofundando sozinhos no que nós trabalhamos na sala de aula. Então, nessa semana nós fizemos um jogo que eles deram o nome de jogo do Xuxi, né? Que é alguns jogos que eu termino inventando para que a gente possa corrigir o dever de casa, porque senão fica aquela coisa muito metódica, muito cansativa e desinteressante. Então a gente sempre corrige o dever de casa, então essas aulas de aprofundamento, onde a gente faz perguntas sobre a aula anterior e eles têm que também associar com o que eles leram em casa, com o texto que eles produziram. Então a gente joga para poder tornar um pouco mais interessante e menos monótono essa questão do dever de casa, né? Porque senão fica insuportável. Eu acho que quando a gente joga e tem o espírito ali da competição, o espírito de querer vencer, o espírito de trabalho em equipe, de jogo em equipe, todo mundo sai ganhando. Então nós tivemos 4 questões para responder nessa semana, baseado naquela frase, conheça-te a ti mesmo, que nós já falamos no vídeo lá atrás. A primeira questão falava do seguinte tópico, que eles tinham que pensar. Então eu vou falar aqui mais ou menos qual foi o caminho que a grande maioria seguiu nas suas argumentações. Lógico que eu não vou conseguir reproduzir aqui exatamente o que todos eles falaram, isso aí seria impossível. Só se eu gravasse as aulas, e também eu acho que perderia um pouco do foco, porque ficaria muito extenso e meio repetitivo. Então eu vou tentar caminhar aqui mais ou menos baseado no que eles falaram na sala dessa semana. Então a primeira questão do jogo falava o seguinte: vimos que muitas sociedades têm frases que resumem bem os valores, as virtudes e até mesmo os problemas daquele grupo. Vimos em sala que no Brasil temos uma que se repete há décadas. A frase: se beber, não dirija. A pergunta é: que leitura podemos fazer sobre a nossa sociedade quando esta frase é pronunciada diariamente na televisão? Então, a grande maioria foi fácil chegar a um tipo de consenso do que essa frase quer dizer. A grande maioria percebeu que ela demonstra que nós temos um problema social, né, que infelizmente ainda não foi superado. E eu acredito que se essa frase se repete há uma década, como eles falaram, então tem alguma coisa que precisa ser pensada, repensada nesse processo. E eles percebem que o problema é que a sociedade brasileira ela tem até certo ponto um descontrole, uma coisa descompassada no que se refere ao consumo da bebida alcoólica. Como alguns meninos disseram, parece que no Brasil a gente às vezes associa a nossa felicidade necessariamente com o consumo dela. E eu falei com eles, bom, isso não vale para todos, talvez vale para uma grande maioria ou para algumas festividades que nós temos aqui. Mas isso não é uma exclusividade do Brasil, como eu coloquei para eles. Eu falei, isso na realidade, desde que o mundo é mundo, desde os egípcios, as celebrações, elas envolvem a questão do álcool. Entende? Se você vai na Bíblia, isso está presente. Você vai em outros livros sagrados, como no Corão, isso está presente. Você vai no Midrash dos judeus, isso está presente. Então o problema que eu coloquei para eles, o problema não é a questão do álcool em si. O problema é como você reage, como você faz o uso e como que esse teu uso individual pode trazer alguns problemas para a coletividade a qual você faz parte. Então eles concluíram que no Brasil o nosso problema mesmo é não saber como fazer essa celebração sem colocar em risco grande parte de pessoas que às vezes não estão nem participando do que nós estamos celebrando, às vezes nem sabem o que estamos celebrando. Então eles percebem que parece que no Brasil como eles colocaram, o álcool é mais do que a cultura de muitas pessoas, passa a ser como se fosse o único veículo ou o único meio de se atingir uma felicidade coletiva. Então eles perceberam que o grande problema talvez esteja aí. A nossa sociedade precisa repensar o nosso convívio, nossa relação com o álcool, entende? Porque parece que isso nunca foi pensado. E por isso que essa frase se repete há uma década. Então essa aí foi muito fácil, foi mais ou menos por aí que a grande maioria dos meninos argumentaram. Eu fiz só esse adendo em relação a dizer que não é uma exclusividade do Brasil essa questão do consumo do álcool, mas o problema sério talvez seja o não saber como relacionar a minha liberdade individual com o álcool e as consequências para a coletividade do uso que eu faço deste álcool.
Então isso é um problema sério na sociedade brasileira. Deixa isso muito claro quando a gente vê essa frase todos os dias na televisão. Há décadas e parece que o problema nunca é solucionado. Feita essa questão, nós fomos para a segunda. A segunda falava o seguinte: para os gregos, a frase "conheça-te a ti mesmo" queria dizer exatamente o quê? E como essa frase ajudou os gregos a se tornarem um povo que mais contribuiu para o avanço da humanidade? Bom, nessa daí eles perceberam que a frase queria dizer que você precisa conhecer os seus talentos, as suas habilidades, focar naquilo que você realmente, para o grego era fundamental que você focasse naquilo que você era bom, porque se você começa a dispensar energia para tentar ficar bom naquilo que você às vezes não tem o seu talento, é provável que você não fique bom naquilo que você está se dedicando e que você perca as habilidades que você tem naquilo que você não está se dedicando. Né? E aí alguns meninos fizeram uma observação muito interessante. O professor é engraçado, na nossa educação brasileira parece que muitas das vezes a gente tem que se dedicar ao que a gente não tem talento. Aí eu tive, nesse momento você fica meio sem ter muito o que falar, porque digamos que seja uma verdade inconveniente o que eles estão falando. Né? Criança é muito curioso, eles conseguem ver coisas que muitas vezes os adultos não querem que eles vejam, ou às vezes a gente olha e não enxerga. Né? E eles fizeram essa observação, e quando a gente para analisar realmente a estrutura da educação, e não é só no Brasil, quando você pega grande parte dos países ocidentais, parece que você tem que se dedicar justamente àquilo que você não tem muitas habilidades. Porque é óbvio que nem todo mundo vai ter habilidades idênticas em tudo. Então, para os gregos, como eles falam, parece que os gregos eram um pouco mais avançados, professor. Porque você detectava no que você era bom e eles permitiam que você se dedicasse àquilo que você tinha talento. Então, talvez, como eles colocaram, talvez seja por isso que os gregos foram um dos povos mais inteligentes. Porque eles se dedicavam naquilo que eles tinham habilidade. Então, você sabendo que você tem habilidade, você sabe onde se encaixar melhor na sociedade e como contribuir com a sociedade. Porque você vai usar o seu talento em contribuição para o todo. E aí é uma coisa que eles observaram, professor? Parece que também aqui na nossa sociedade as pessoas usam suas habilidades para a questão do favorecimento individual. E aí eu acho que a gente perde, porque diferentemente dos gregos que eles usavam para favorecimento coletivo, a gente usa para favorecimento individual, ou então para o nosso próprio ego. Então vejam que nessa perspectiva eles também perceberam claramente qual é o objetivo da frase. Então acho que aí o dever de casa, toda a discussão da aula anterior foi muito bem abordada. Feita essa discussão, que era mais simples, as duas questões eram as duas questões mais fáceis do jogo, a gente foi para a terceira. A terceira falava o seguinte: Paula é uma garota que sofre com a sua imagem no espelho. Ela acredita que poderia ser diferente do que ela é. Ela reprova a sua própria imagem no espelho. Assim sendo, ela inveja a aparência de suas amigas, querendo ter a vida e a felicidade que julga que suas amigas têm, por acreditar que a vida delas são perfeitas. Aí a pergunta que fica para vocês é a seguinte: quais problemas Paula pode vivenciar pensando e agindo dessa forma? É interessante como nessa questão, os meninos todos, em todas as turmas, tanto no cruzeiro quanto no octogonal, eles caminharam idêntico pelo mesmo caminho. Eles chegaram à conclusão que Paula vai ter dois problemas muito sérios. Primeiro, que ela pode se deprimir, por gerar uma tristeza, uma reprovação muito grande à própria imagem, à sua própria vida, e por negar a própria existência, ela vai terminar gerando nela uma depressão. E o segundo ponto é que ela vai gerar um isolamento. Então, nessa perspectiva, as duas que eles chegaram, para mim, foi maravilhosa, porque eu acho que são duas das situações mais graves. Né? A partir do momento que você nega a sua existência, que você se reprova a sua imagem, que você reprova a vida que você tem, que você reprova muitas vezes a família que você faz parte, que você reprova tudo isso, e você começa a analisar na vida do outro, como se a vida do outro fosse perfeita e a sua não fosse, aí você começa a ter uma série de problemas. Então aí eu acho que nesse aspecto eles foram brilhantes, né? Porque são dois problemas que Paula vai enfrentar. E aí, para ilustrar o que eles comentaram, eu contei para eles rapidamente uma experiência que eu tive com uma amiga nossa de basquete, né, porque eu jogava ainda, a gente brincava. Tinha uma menina que ela realmente ela era invejada por uma outra colega nossa, né? Não só pelas habilidades no basquete, mas também pela simpatia, pela beleza, pelo padrão de vida que a menina tinha. E a outra invejava muito. E um dia nós estávamos na quadra, tínhamos terminado de jogar e entramos nesse assunto de cotidiano, de vida, um pouco do que é estar vivo, do que é estar em coletividade. E aí essa menina que invejava essa nossa colega, ela virou para ela e falou: eu queria muito ter a sua vida parece ser perfeita, a minha é uma porcaria de vida. Aí a menina falou assim: não, acho que cada um tem a vida que tem, cada um constrói a vida que constrói, cada um vive a vida que está vivendo, e querer viver a vida do outro seria uma ilusão, porque você nunca sabe o que o outro está vivendo. Muitas das vezes o outro apenas tem uma facilidade maior de esconder os sofrimentos, não deixar que esses sofrimentos tornem uma coisa mais pesada do que realmente é. Mas foi isso que ela falou.
Aí a menina pegou e virou e falou assim, mas ainda assim eu queria viver a sua vida. Aí ela ficou bem séria e falou assim, então você quer viver um câncer? Porque eu tô com câncer. Você quer um câncer? E aí foi aquele silêncio. Então eu acho que aí a gente parou para refletir que você, por mais que você analise a vida do outro, você nunca sabe necessariamente o que o outro está vivendo. Então você reprovar a sua vida baseado no que você julga da vida do outro, você com os meninos, é uma grande ignorância. É o não conhecer-te a ti mesmo. Ou seja, é um tremendo atestado de idiotice. Porque ninguém sabe exatamente como o outro vive. Então, com esse exemplo dessa minha amiga no basquete, eles perceberam que muitas vezes a gente pode estar fazendo leitura da vida do outro que não tem nada a ver com o que ele realmente vive. Aí, por fim, nós fomos para a quarta e última pergunta. Geralmente ela é uma pergunta mais longa para que eles fiquem mais focados e para que também a resposta foque um pouco mais e force um pouco mais deles também. A questão era a seguinte: para os gregos, todo indivíduo deve se esforçar para conhecer quais são os seus talentos e suas habilidades, pois assim ele teria mais chance de saber qual o seu verdadeiro lugar no mundo. Nos dias de hoje, onde somos bombardeados por ideias de vida perfeita, pessoas perfeitas, mundos perfeitos, tanto pela mídia como pelo próprio mundo à nossa volta, reconhecer e descobrir os próprios talentos se tornou uma tarefa mais fácil ou mais difícil em relação à época que os gregos antigos viveram? Bom, unanimidade, mais difícil. Mais difícil. Aí as respostas foram muito variadas. Cada um dá uma justificativa por que tornou-se muito mais difícil conhecer nossos talentos no dia de hoje do que na época dos gregos. Mas uma coisa que me chamou a atenção foram algumas falas que diziam que uma das coisas que torna mais difícil hoje é o excesso de produtos no mundo. Porque para cada produto que você, como uma aluna falou, para cada produto que você tem no mundo, professor, ele demanda uma certa habilidade para você fazer uso. Então, na época dos gregos, os produtos eram limitados. Então, uma vez que eles desenvolviam a habilidade para usar aquele produto, para usar aquela ferramenta, para usar aquele objeto, ele poderia passar a vida inteira sem precisar se reinventar para usar o produto. Nos dias de hoje, não. A gente, às vezes, usa um produto e depois já tem que se reinventar para poder usar o próximo, e reinventar para usar o próximo. A gente está sempre tendo que desenvolver uma habilidade e o mundo cobra muito. E uma coisa que eles comentaram, mas aí já tem muito a ver com os pais, não tanto com eles, que em busca dessa perfeição, dos seus talentos, eles têm uma agenda muito sufocante. Como eu falei com eles, o grego ele tinha uma coisa chamada ócio. O grego sabia que o momento que você mais cria é o momento que você está no ócio. Só como eles comentaram, a gente não consegue ficar no ócio. A gente fica entediado, a gente vai para o celular. A gente vai para a internet, a gente vai para uma série de ferramentas que na realidade não desenvolvem nossas habilidades, pelo contrário, eles anestesiam as habilidades que nós temos. Então, essa fala de alguns mesmos me chamou a atenção, né? Porque todos concordam, é muito mais difícil. Eu não tinha parado para pensar que o problema talvez fosse esse excesso de produtos que está sempre nos exigindo uma reinvenção de nós mesmos, para que a gente possa fazer uso. Parece que, como uma falou, parece que estar no mundo você está envelhecendo todos os dias, você vai ter que nascer todos os dias, no que se refere à tecnologia. Então isso para os gregos seria uma coisa insuportável, porque eles tinham o ócio para criar. Nós não podemos ter ócio, porque na nossa cultura, como eles colocaram, na nossa cultura de hoje, o ócio é como se fosse prejudicial. Então, assim, a gente para analisar que mesmo eles tendo os sextos anos, parece que a reflexão em relação a essa aula foi muito profunda. Então, foi um resumo mais ou menos do que nós fizemos essa semana, foi essa questão que nós discutimos, foi por aí que as coisas caminharam. Então, qualquer coisa, sabe onde vocês me encontram, lá na escola. Boa tarde.